partir do versículo 11. Amém? Vamos ler o texto. Diz assim: a mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, e esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor nessa hora. Nós pedimos que o Senhor venha nos dar revelação. Pai, que nesse tempo o Senhor possa levantar nesse lugar mães com propósito, mães que servem o Evangelho, mães que têm uma missão no Senhor e que podem desfrutar de vida, de fé, de amor dentro desse Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nossa mensagem está sendo gravada? Amém. Só para lembrar os irmãos. Amém? Que texto polêmico para começar uma pregação no Dia das Mães, né? Nossa, falar desse assunto aqui. Não, eu queria te dar o contexto sobre isso. Eu não quero pregar especificamente sobre isso, mas quero me deter no capítulo 15, no versículo 15, perdão. Mas trazendo luz para você a esse assunto, Paulo, quando fala, e a abordagem de muitas pessoas dentro desse texto e em outros textos que tem no Evangelho, é uma abordagem machista dentro desse sentido. Mas, na verdade, se você vai para o sentido literal, né, eu usei muito essa Bíblia. Alguém lembra o nome dessa Bíblia aqui, desse aplicativo? Tá, mas tem um nome a Bíblia, o aplicativo. Depois a gente pode compartilhar. Mas esse é um aplicativo, ele é pago, mas ele é baratinho, se eu não me engano é R$7. E ele é uma Bíblia que tem a versão no original. Então você consegue abrir a Bíblia, a versão normal em português, e você clica nas palavras e ele te dá a versão em original. Nós usamos muito isso para pregar, porque te dá o sentido original das palavras. E isso para nós é muito importante, porque às vezes o sentido vai se perdendo conforme a Bíblia vai sendo retraduzido. E às vezes você lê esse versículo, né, com esse entendimento, talvez você veja com essa perspectiva mais machista, mas não é. Né? A primeira coisa que Paulo fala é: eu não permito que a mulher ensine. O que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer que a mulher na igreja, ela não define o ensino. Não que ela não ensine, porque as nossas mulheres hoje na igreja ensinam, amém? Nossas irmãs dos Kids estão acompanhando o culto conosco e elas instruem, elas ensinam as nossas crianças na palavra do Evangelho. Mas Paulo estava falando a respeito de definir ensino. Sabe, tem um lugar na nossa igreja onde nós definimos o ensino, definimos aquilo que nós vamos pregar. E esse lugar não é aqui nem conosco, nem na nossa liderança. Esse lugar é no nosso presbitério, onde junto com os pastores, os homens, nós definimos aquilo que nós devemos pregar. Qual que é a nossa mensagem? Amém? E esse presbitério é composto por homens. Outra coisa que Paulo fala é: eu não permito que a mulher exerça a posição de autoridade. No original quer dizer posição de governo. Ou seja, não é aí o final do texto é o que traz esse sentido, né? Então, nós também não temos pastores que governam igreja, não temos mulheres que governam, porque o governo tanto da nossa casa quanto da igreja está sobre o homem, por ter a estrutura emocional, a estrutura física para suportar as pressões. E o final desse versículo, primeiro, no versículo 12, diz: esteja, porém, em silêncio. Pode parecer tão ruim, falando: nossa, por que Paulo fala isso? Não permite que a mulher ensine, não exerça autoridade, esteja em silêncio. Mas essa palavra silêncio não é bem traduzida, porque se você vai no original, essa palavra significa descanso. Não dá um alívio para ti? Porque Paulo fala: eu não permito que a mulher ensine nem exerça a posição de autoridade, esteja, porém, em
descanso. Não esteja envolvida nas questões práticas. E esse é o melhor sentido. Porque o Senhor nos fez como sacerdotes, os homens, para suportar a pressão das nossas casas, o peso da obra. E a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 3 que a mulher é a parte mais frágil. E o homem deve honrar e guardar a mulher como parte mais frágil. Guardando o seu lar. E aí você vai para Paulo mesmo em Éfeso, ele fala: maridos, ameis as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se deu por ela, se assim eu posso dizer. Mas a palavra tem esses pleonasmos. Mas olha só, a posição da mulher é uma posição de descanso. A posição que os apóstolos trazem, que a palavra traz para a mulher, é uma posição de submissão, porém, descanso. Onde o peso dessa obra, o peso da sua casa não está sobre a sua vida, mas está sobre a vida do seu esposo. Está sobre a vida do homem. E Deus fez para que a família funcionasse desse jeito, para que a igreja funcionasse desse jeito, porque tudo é saudável. Eu costumo brincar, com as irmãs. O homem precisa estar nessa posição de liderança porque a mulher geralmente é mais emocional. O pastor Aloysio brinca e fala: se eu deixasse minha mulher liderar a igreja, hoje eu já tinha perdido um monte de irmão, porque a mulher, se ela está com raiva, ela está com raiva. Sai da frente. Porque ela tá com... O homem, quando está... Para o homem ficar com raiva mesmo assim, é um estágio final. Mas a mulher, quando está com raiva, ela está com raiva. Sai da frente dela, não mexe com ela, porque ela está com raiva. A mulher, quando está feliz, ela está feliz. Homem não, homem é relax. Homem, para brigar, o discipulado de homem, a gente senta na mesa, fala, quebra o pau, como fala com os grandes, quebra o pau, fala isso, aquilo. Acabou, está todo mundo feliz, todo mundo resolvido. Essa é a crise de muitas mulheres, inclusive, A Adriana briga muito comigo por conta disso, Porque às vezes a gente tem um desentendimento, eu acordo no outro dia como se nada tivesse acontecido. Isso só acontece na minha casa? Ou na casa de mais alguém acontece? Acordou no outro dia, já estou feliz, resolvido, porque passou. Não preciso ficar... Só que ela não. As mulheres não. E aí geralmente fica aquele clima, Você pensa que isso só acontece na sua casa? Isso acontece na casa do pastor também, gente. Mas eu falo isso por quê? Porque essa é a riqueza da família. Porque Deus fez o homem para ser forte, para sustentar as pressões na mente, no coração, em sua casa. E Deus fez a mulher para ser a emoção, o coração, os sentimentos, o afeto, o amor expresso dentro da casa. Amém? Essa é a riqueza de Deus, porque Ele faz tudo e coloca tudo no seu devido lugar. Amém? O ruim é quando os papéis se invertem. Aí é onde dá problema. Onde as mulheres querem ser fortes, querem governar a casa, querem tomar a frente nas questões, e os homens são fracos, frágeis, emocionalmente. A mulher briga com ele, ele chora. Você parece que não, mas isso acontece. O problema é quando os papéis se invertem. O Senhor nos fez homens e mulheres, e nos colocou em posições para que ambos possam amar e honrar uns aos outros. Amém? Por isso, só para te dar esse contexto em que nós lemos aqui. E se for pensar por esse lado, é muito melhor ser mulher, porque a responsabilidade não está sobre a sua vida. A responsabilidade está sobre a vida do seu esposo. Por isso Paulo fala: eu não permito que a mulher ensine, nem exerça a posição de governo, esteja, porém, em descanso. Essa é a posição que nossas mulheres devem estar. Amém, irmãos? As nossas mulheres precisam estar guardadas, amadas, supridas, dentro da obra de Deus e dentro das nossas casas. Amém? Se você quiser baixar o aplicativo e depois ver lá, não estou te falando mentira, estou te falando verdade.
Amém? Mas eu só queria dar um plano de fundo para isso. E Paulo continua falando porque a mulher foi tentada e caiu no engano. E Paulo fala, não foi o homem quem foi enganado, mas foi a mulher. Vai falar, e Paulo sendo machista de novo, botou a culpa na mulher. Talvez você olhe dessa maneira, você fala, nossa, já botou a culpa na mulher de novo. Mas sabe, é interessante que você olha para Gênesis, quando o homem peca com a mulher, Deus vem e Deus dá uma sentença de disciplina para cada um. Deus dá uma sentença para a serpente, que tentou a mulher, falou, você vai rastejar e vai comer do pó da terra. Deus dá uma sentença para a mulher, fala, você vai conceber com dores e o seu desejo será para o seu marido. Deus dá uma sentença para Adão e fala, você vai trabalhar e com o suor do seu trabalho, né, você vai ter o seu sustento. Miserável do Adão, né? Mas sabe, todos receberam disciplina, mas só um saiu dali com a promessa. Quem saiu dali com a promessa? A mulher. A mulher saiu dali com a promessa de Deus, dizendo, porque da semente da mulher vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Amém? Os três ali são exortados e disciplinados, mas só um saiu dali com a promessa. A mulher. E a promessa mais gloriosa, porque quem é a semente da mulher? Jesus. A mulher saiu dali com uma promessa poderosa, falando, da minha semente, de dentro da mulher, vai sair aquele que vai pisar a cabeça da serpente. E sabe, é interessante porque se por ali entrou o pecado, através da serpente enganando a mulher, também pela mulher veio a salvação para a humanidade. Amém? E é precioso, e o texto que eu quero me deter é no versículo 15, que diz, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso. Essa palavra preservada significa salvação. Tem algumas versões da palavra que diz salvar-se-á. Mas sabe, o original dessa palavra significa sozo. Essa palavra significa salvação plena. Amém? Repita comigo, sozo. Fala para o seu irmão que está do seu lado agora, salvação plena. Eu quero ter a oportunidade de ministrar um pouco sobre essa palavra, sobre esse tema. Mas sabe, toda vez que a palavra fala sobre salvação, é a palavra sozo, que significa salvação plena. Não significa apenas salvação do inferno, mas significa que o Senhor te salva de maneira plena. O Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te prospera, o Senhor te salva do inferno, o Senhor te livra da sua vergonha, o Senhor te livra das suas dificuldades. Ele é o Salvador. Amém? Essa palavra salvação significa sozo, que é salvação plena. Também tem a ver com vida abundante. Uma vida que você desfruta. É interessante porque essa mesma palavra você encontra lá em Romanos, no capítulo 1, onde Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra salvação aqui é sozo. Para quê? O Evangelho é sozo, é vida abundante, é vida perfeita, é vida suprida para todo aquele que nele crê. Amém? E o que eu quero dizer com isso é, Paulo fala que a mulher, ela é salva, ela tem a sua vida abundante, a sua vida plena, através da missão de mãe. Ou seja, de alguma forma o apóstolo conectou a vida plena, a abundância que nós temos, a satisfação que temos no Senhor, com isso relacionado à mulher, com a missão dela de mãe. O que isso quer dizer? Quer dizer que de alguma forma as mulheres experimentam de Deus, experimentam
da alegria, do favor, da completude de Deus, através da sua missão de mãe. Amém? As mães podem confirmar isso, sim ou não? Sabe, então, Deus criou, Deus conectou as coisas, Deus colocou para a mulher, você vai desfrutar da abundância de Deus, você vai desfrutar do favor de Deus, você vai desfrutar de uma vida feliz, suprida, cheia de amor, através da sua missão de mãe. Amém? Sabe, então, essa palavra está completamente direcionada, né? E é associada para as mães, porque através dessa missão de gerar os filhos, elas experimentarão dessa vida plena e abundante. Amém? E o que seria essa missão de mãe? O original dessa palavra aponta para gerar filhos. Então, a missão da mulher, a missão que Deus dá à mulher é a missão de gerar os filhos. Isso de forma natural e isso também de forma espiritual. Então, se você aqui é uma mãe, se você aqui é uma mulher, se você ainda não tem filhos, ou se você já teve, ou se você é alguém com um contexto diferente de família, eu quero dizer para você, você tem uma missão no Senhor. A sua missão é gerar filhos, sejam eles naturais ou sejam eles espirituais. Amém? Você tem uma missão no Senhor. E eu posso dizer, porque o apóstolo diz que essa missão vai te trazer alegria. Você vai se sentir completa quando você gerar filhos para Deus. Amém? Isso de forma natural e de forma espiritual. Sabe, é por isso que no nosso ministério nós temos pastoras, existem muitas igrejas que não têm pastoras, não têm mulheres em posição de liderança, por uma interpretação da palavra deles, mas hoje nós temos. Nossas irmãs, né, tanto as líderes quanto as nossas pastoras, elas estão dedicadas ao ministério infantil. E isso não é desprezo, pelo contrário, nós consideramos essas crianças o rebanho mais precioso. Amém? As irmãs sabem disso, esse rebanho é o rebanho mais precioso nosso, por quê? No rede de jovens, na rede de adultos, muitas vezes nós recebemos irmãos que são como um caderno usado. Já viu aquele caderno usado que você tem na sua casa? Você consegue só pegar ele para fazer uns rascunhos. Não dá para escrever muita coisa, sim ou não? As pessoas que vêm para nós muitas vezes são como cadernos escritos. São como livros que já foram escritos. A pessoa já tem um caráter, a pessoa já tem algo definido, uma mentalidade formada na cabeça dela, onde nós temos que, por muitas vezes, martelar, falar, pregar, amar, abraçar, para que aquela realidade, que às vezes não está de acordo com a palavra, mude. Algum líder aí já passou por isso? Sim ou não? Sabe, então nós temos esse trabalho de pegar pessoas que já estão formadas, com caráter formado, com uma mente formada, uma mentalidade pronta, e trazer para dentro da palavra. Só que essas irmãs não. Essas irmãs, elas pegam as crianças, e até lá fora no mundo, as pessoas dizem que as crianças são como um livro com páginas em brancos, onde cada uma dessas irmãs tem a oportunidade de escrever uma história de Deus na vida dessas crianças. Sabe, de pregar para elas e moldar o caráter delas, moldar a mente delas, ensiná-las desde novas, desde pequenas, a ter o seu caráter, a ter o seu coração voltado para o Senhor. Pode ter certeza que essas crianças que estão sendo ensinadas no nosso Domingo Kids, elas vão muito mais longe do que nós. Porque desde novos, desde pequenos, eles estão sendo treinados, moldados e ensinados à luz da palavra de Deus. Amém? Não sei se vocês sabem, você que é pai, mas seu filho está aprendendo sobre o reino e a volta de Jesus. Se você perguntar para ele aí, eu posso garantir que eles vão dar um baile em muitos dos irmãos da igreja.
Se você não quiser ficar para trás, venha na imersão, porque na imersão nós vamos falar sobre o reino e a volta, amém? Se você não quer que seu filho passe à sua frente, esteja melhor que você, venha na imersão, que eu vou te ensinar. Mas sabe, essas irmãs foram chamadas por Deus e comissionadas por Deus para executar esse trabalho de pastorear o rebanho, que é mais precioso. Sabe, isso tem sido tão poderoso entre nós, né, e tão notável o trabalho que nós temos feito como vinha e como videira, que as irmãs estão com um projeto de chegar a quantas? 300 mil crianças até 2020. Sabe o que são 300 mil crianças? Esse é o projeto dessas irmãs. Eu quero te falar, vão alcançar. Que essas irmãs estão trabalhando, estão empenhadas para que isso aconteça. Sabe, a nossa pastora Márcia, né, que é a nossa fundadora do nosso Ministério Kids, ela foi chamada para pregar numa reunião, como é que chama? Global Kingdom? É uma reunião que chama Global Kingdom, onde só se reúnem os ministérios que têm as maiores igrejas e mais influentes no mundo. E a nossa pastora Márcia, e lá geralmente o que prega são homens. E a nossa pastora Márcia foi chamada para pregar lá. Sabe por quê? Porque o nosso ministério infantil é se não o maior, um dos maiores e mais influentes do mundo. E chamaram ela para pregar lá para os pastores e trazer essa visão que nós estamos pregando para você hoje. Porque as nossas crianças são o rebanho mais precioso. Você não sabe, hoje elas estão aqui, mas quando elas estão lá na sala, no Domingo Kids, elas não estão lá pintando folha e assistindo desenho. Elas estão lá ouvindo a palavra de Deus, assim como você. E elas estão sendo formadas e moldadas para andar no caminho do Senhor. Amém? Então essas irmãs têm essa missão de mãe. Se você é mulher, o Senhor te comissionou, te chamou nessa missão. Sabe, o mundo tenta dizer para você que essa missão é um peso. Cada vez mais você vê um mundo globalizado, né, um mundo moderno. As pessoas cada vez mais têm menos filhos. Porque qual que é uma das mentalidades que está por detrás disso? Filho dá trabalho. Filho dá problema. Eu não vou ter porque eu quero ser eu não vou ter filho porque eu quero ser uma empresária, eu quero ser uma mulher de negócios. Eu quero poder viver a minha vida, quero poder viajar com meu marido. E sabe, essa é uma mentalidade que se instalou na nossa sociedade hoje. As pessoas às vezes preferem cachorros do que crianças. Alguém já viu isso? Já viu a sua vizinha dos gatos? Alguém tem a vizinha dos gatos na sua rua? Não é a Gabi, né? A Gabi tem os gatos lá, mas ela tem filho também. Mas sabe, já viu aquela mulher dos gatos? Já viu quem mora em apartamento, né? Sempre tem a mulher dos cachorros. Já viu que a mulher mora num apartamento de 40 metros quadrados, tem 5 cachorros. Você passa na porta, é um cheiro que, meu Deus do céu. Não tenho nada contra os animais, amigos. Eu até gosto bastante. Minha mulher que não me deixa ter. Mas, sabe, a cultura nossa, moderna, a sociedade nossa, as pessoas preferem ter animais do que crianças. E tratam até os animais como filhos. Leva no pet shop 2, 3 vezes por semana e põe coisinha no cachorro e faz um monte de coisa e dá comida gourmet pro cachorro. Eu tenho agora esse negócio de ração gourmet, né? Sabe por quê? Porque filho você não precisa. Porque filho você tem responsabilidade. Você tem que criar, você tem que formar, você tem que ensinar. Cachorro não. Cachorro você vai lá, dá comida para ele e fica lá. Cachorro é mais para entreter você do que para que você crie de fato. Mas sabe, isso é uma cultura que de alguma forma se instalou nos nossos dias. Isso é dado, isso é estatística. As pessoas cada vez têm menos filhos.
Porque essa mentalidade tem se instalado entre nós. Só que para nós não é assim, amém? As nossas mulheres entendem que você foi chamada por Deus para gerar. Que o seu trabalho de gerar filhos, tanto naturais quanto espirituais, não é um trabalho árduo, nem cansativo, nem que não dá fruto. Mas é a maior missão e o maior chamado que você pode ter da parte de Deus. Amém? É o maior chamado. Segundo o apóstolo fala, é onde nós temos plena salvação, onde nós nos sentimos completos e convictos. Quando as mulheres são cheias da alegria e da plenitude de Deus. Quando elas cumprem a missão de mãe. Amém? Sabe, tenha isso no seu coração. Eu louvo a Deus porque a maioria das nossas irmãs são irmãs realmente que são voltadas para a sua família, voltadas para a sua casa. Nós não pregamos nem formalizamos que a mulher não deve trabalhar fora, não deve empreender. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, lá em Provérbios, ela traz provisão para a sua casa, ela empreende, ela também negocia. Mas nós sabemos que a prioridade das nossas irmãs são gerar os nossos filhos. Amém? E quando eu falo de gerar, não é simplesmente o fato de você, o fato da sua gestação, dos 9 meses que você está com um filho dentro da sua barriga. Mas gerar tem a ver com você criar o seu filho, educar o seu filho, ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Até o dia que ele se torne um adulto, é alguém que você pode olhar e ver que você teve êxito nessa criação. Amém? Então gerar não está conectado apenas à gestação natural, mas está conectado à criação dos seus filhos. Amém? E o apóstolo Paulo diz que para que você possa ter êxito nessa missão, para que você seja completa, segundo o Evangelho, porque a salvação é o sozo, amém? Para que você possa receber essa plenitude na sua missão de mãe, você deve permanecer em algumas coisas. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 15 é que as mães precisam permanecer na fé, amém? Fala para esse irmão que está do seu lado, permaneça na fé. E isso se aplica tanto para os homens quanto para as mulheres, amém? Também para os pais. Sabe o que significa permanecer na fé? Primeira coisa é fé. Toda vez que é citado fé na palavra, principalmente no Novo Testamento, está apontando para o Evangelho. Então, para que você seja uma mãe bem-sucedida, um pai bem-sucedido, alguém bem-sucedido, você precisa permanecer na fé. Que fé? Na fé do Evangelho. Na fé da mensagem que nós pregamos. E qual a nossa mensagem? A nossa mensagem é: nós éramos perdidos pecadores, e o Senhor veio, nos regenerou, nos perdoou, porque nós não éramos capazes de pagar o preço, mas Ele pagou por nós, perdoou os nossos pecados e nos justificou. Nós podemos ser aprovados diante de Deus, aceitos, amados diante de Deus, não por nós, mas por causa de Jesus. Amém? Sabe o que uma mãe cheia do Evangelho faz? Sabe qual que são as marcas de uma mãe cheia do Evangelho? Isso pode dar uma outra pregação. Mas as marcas de uma mãe cheia do Evangelho é graça, aceitação, amor incondicional, favor. Essas são as marcas do Evangelho. E uma mãe cheia do Evangelho expressa essa marca para os seus filhos. Amém? Sabe, a primeira coisa que a fé nos aponta é que nós precisamos ser cheios da palavra do Evangelho. Nós precisamos crer e nós precisamos expressar essa fé para os nossos filhos. Amém? E outro ponto que diz a respeito da fé é: fé fala a respeito de você dar destino, fala a respeito de você dar propósito, porque Hebreus 11 diz que a fé é a convicção das coisas que você não vê.
Então a fé, a partir do Evangelho, quando você crê no Evangelho, você tem base para estabelecer destinos na sua vida e na vida dos seus filhos. Amém? Então quando você tem fé, quando a sua fé está fundamentada na palavra do Senhor, no seu Evangelho, você pode olhar para a vida dos seus filhos e estabelecer destinos. Estabelecer aonde eles vão chegar, quem eles serão, o que eles vão alcançar. Você pode estabelecer pelo Evangelho. Sabe, quando você aplica essa fé na vida dos seus filhos e define o destino deles no Senhor, você vai ver os seus filhos serem bem-sucedidos. Amém? Sabe, você é quem define. Outra mentalidade mundana, perversa dos nossos dias é: as nossas crianças, elas têm que escolher o que ela quer. Elas têm que ter a liberdade de escolher se ela quer ser homem, se ela quer ser mulher, o que ela ser, o que ela vai ser quando crescer. E a palavra não nos diz assim, a palavra de Deus diz que nós somos responsáveis e nós definimos destino sobre a vida dos nossos filhos. Essa mentalidade tem aberto espaço na nossa sociedade para coisas tão sujas, tão perversas. Porque como que uma criança de 5, 6 anos de idade pode escolher se ela é homem ou se ela é mulher? E é engraçado que aí você vai falar sobre maioridade penal, um adolescente com 16 anos de idade não tem condições de responder por um crime porque ele não tem discernimento sobre aquilo. Olha só um pensamento errado. Mas sabe, a nossa sociedade, ela tem que, de alguma forma, tentar destruir a nossa família. Tem tentado destruir aquilo que nós estamos estabelecendo, dando essa liberdade aos nossos filhos, ensinando eles a seguir esse caminho. Sabe, é tão triste quando você vai para as redes sociais, você vê crianças pequenas, esses vídeos têm se tornado tão comum nas nossas redes sociais, de crianças de 2, 3 anos de idade ouvindo músicas cheias de malícia, cheias de pornografia, na escola, sendo ensinado na escola. Crianças vendo coisas pornográficas, percebendo esse tipo de coisa, é tão feio, é tão caído. Eu fico tão indignado com essas coisas. Sabe por quê? Infelizmente as escolas hoje e o governo têm tentado ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos, mas a educação, quem dá somos nós. São os pais, você foi chamado para educar o seu filho. Não para colocar ele na mão de um professor, na mão de um cuidador, mas você é responsável. Você foi comissionado por Deus para isso. Sabe, essa mentalidade, ela abre espaço para coisa tão perversa, irmãos. Mas sabe, o Senhor nos ensina a dar destino profético aos nossos filhos. Sabe, eu louvo ao Senhor porque eu olho para a minha história e olho para muitas histórias próximas de mim, e fazendo uma menção à minha mãe também, né? Dona Fernanda, alguns irmãos conhecem, né? Mas eu louvo a Deus, sabe, hoje, depois de adulto, depois de adquirir alguma maturidade, eu olho para a vida da minha mãe e eu louvo a Deus pela vida dela. Porque lá no passado, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, minha mãe fazia com que eu lesse a palavra de Deus, fazia daquilo uma prática dentro da minha casa, fazia com que eu orasse, com que eu buscasse o Senhor, me levava para a igreja e ela falava para mim: você vai ser um pastor. Você vai ser alguém que tem um propósito, alguém que tem um destino. E ela me criou dessa maneira. Ela foi rígida comigo, eu já compartilhei com alguns irmãos, porque, graças a Deus, hoje eu sou usado na área do louvor e da adoração. Mas sabe, eu não gostava, eu era preguiçoso com isso, eu não queria aprender. E minha mãe falava para mim, eu falava: mãe, eu vou ali na casa do fulano, vou jogar bola ali na rua. E minha mãe virava para mim: você só vai sair depois que você tirar uma música comigo. Foi assim que eu aprendi a tocar. Toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu ia sair para a rua, eu tinha que tirar uma música.
Aí tirava de uma em uma música todo dia, fui aprendendo. Mas sabe, isso por quê? Isso porque minha mãe me deu destino profético. Sabe, hoje com 24 anos de idade, tão jovem, mais jovem do que a maioria dos irmãos, que hoje eu lidero. Hoje eu sou pastor da videira de Novo Hamburgo, sem noção disso. Talvez você olhe para a minha latinha mais judiada e você fala, mas eu tenho 24 anos, irmão, sou novinho. Sabe, liderando irmãos tão mais velhos que eu. Mas por que isso? Porque eu fui treinado desde o passado. Fui ensinado pela minha mãe. E desde novo, desde os meus 3 anos de idade, eu fui instruído na palavra de Deus. E pela graça de Deus, hoje eu posso ter mais maturidade e mais revelação do que muitos irmãos. Tanto é que o Senhor me colocou nessa posição hoje. Mas eu fui treinado. Eu fui ensinado. Abre para mim ali em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vemos o exemplo de Timóteo. Timóteo também foi um jovem. Quem foi Timóteo? Esse Timóteo que nós estamos lendo nesse texto. Ele era um discípulo do apóstolo Paulo e ele era jovem. A palavra de Deus, os estudiosos dizem que ele tinha talvez menos do que 20 anos. E ele era um dos pastores, se eu não me engano, da igreja de Éfeso. E Paulo escreve algumas cartas para o seu discípulo. Em uma das cartas lá, ele diz, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Sabe, Timóteo só foi quem ele foi, porque a sua avó e a sua mãe o ensinou e o edificou na fé. Amém? Põe no capítulo 3, no versículo 15. Diz assim, e desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo fala que desde menino você conhece as escrituras, porque a sua mãe e a sua avó te ensinaram. Elas te instruíram na fé. E essas escrituras podem trazer sabedoria para você. Sabe, assim como Timóteo, eu tive a oportunidade de ter uma mãe que me ensinou, desde jovem, desde pequeno, a fé e os caminhos de Deus. E hoje, tão novo, posso estar tão à frente de muitos jovens do meu tempo, porque eu tive alguém que me treinou, que me deu destino, que me deu propósito. Amém? Sabe, dê destino à vida do seu filho, dê propósito à vida do seu filho. Sabe, direcione ele em suas orações, as suas falas. Libere palavras proféticas, destinos proféticos na vida do seu filho. Amém? Outro ponto que Paulo fala é no amor. Permaneça no amor. Fala para o irmão que está do seu lado, permaneça no amor. Outro ponto que Paulo fala para as mães, para que você seja bem-sucedido, é permanecer no amor. Mas é interessante que esse amor não é o seu amor. A tradução original dessa palavra amor significa ágape. Existem 3 traduções, 3 palavras em grego que definem amor. Em português só temos uma. Viu como o grego é muito mais rico que nossas palavras. Por isso nós precisamos estudar o original. Existe o amor eros, o amor filéus e o amor ágape. Eros é o amor entre o homem e a mulher, é o amor do casal. Filéus é o amor de irmãos. E ágape é o amor de Deus. Amém? É o amor que aponta para o amor de Deus, pelo amor com que Ele nos amou. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. O seu amor é limitado. E muitas vezes você falha em amar a Deus. Alguém aqui não falha em amar a Deus? Nós falhamos porque o nosso amor às vezes se torna natural. Mas sabe, o amor de Deus, que é o amor ágape, ele permanece em nós. E sabe, Paulo fala, você precisa transmitir esse amor para o seu filho.
não o seu amor. Porque quem é mãe sabe que esse negócio de amor de infinito é o amor de mãe, de que o amor de mãe não acaba, que é o melhor amor. Quem é mãe sabe que isso aí é conversa, sim ou não? É verdade ou não é, mas não deixa na mão, sim ou não? Não tem aquele dia que você pega a criança e fala, fulano, segura essa criança aqui, porque senão eu vou fazer um negócio que não responde por mim. Alguma mãe já passou por isso, sim ou não? Mas sabe, muitas vezes o nosso amor é limitado. Mas sabe, o amor de Deus, ele é ilimitado para nós. E você precisa aprender a expressar ao seu filho o amor de Deus. Não o quanto você o ama, não quanto o pai natural dele o ama, não quanto a avó ama e os amiguinhos da rua amam, mas sim quanto Deus ama ele. Sabe, amor está ligado à identidade, amém? Lembra que nós falamos sobre isso esses dias? Quando nós falamos sobre autonomia. Amor está ligado à identidade. Amor é a nossa identidade no Senhor. Porque nele, no Evangelho, nós somos filhos amados. Nós somos amados pelo Senhor mesmo quando nós não amamos Ele. E nós só podemos, na verdade, amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Essa é a nossa identidade. Você precisa ensinar isso para o seu filho. O que acontece muito na nossa geração hoje é que existe uma crise de identidade. Muitas crianças, muitos jovens, têm uma personalidade frustrada, têm dificuldade de se afirmar entre as pessoas, se afirmar na escola, de ser aceito, de ser amado na escola, porque ele tem uma fragilidade na sua identidade. É por isso que se fala tanto de bullying hoje em dia. Não, porque o fulano, porque ele ficou mal. Mas sabe, quando nós somos convictos de quem nós somos no Senhor, não tem nada que nos abale. Se você expressar o amor de Deus para o seu filho, ensinar que o amor de Deus por ele é infinito, não acaba, que ele é amado, que ele é aceito por Deus. Talvez ele não seja aceito na escola, talvez o mundo diga para ele que ele não é amado. Mas Deus e a palavra seguem dizendo para ele, você é amado. E você pode permanecer nesse amor. E esse amor não está condicionado ao quanto você ama ou quanto você não ama. Esse amor depende completamente de Deus. Se você ensinar isso para o seu filho, você vai ter um filho com identidade forte. Não vai ter ninguém que possa chegar para o seu filho e abalar ele psicologicamente, porque você, como pai, fortaleceu e firmou a identidade dele no Senhor. Sabe, que nós sejamos aqueles que fortalecem a identidade dos nossos filhos no amor de Deus. Não no nosso amor, é no amor de Deus. Sabe, nossos filhos não vão ficar frustrados nos seus relacionamentos, na escola, no seu dia a dia. Isso pode até acontecer, mas quando o seu filho vem para mim, para você, afirma para ele o amor de Deus por ele. Sabe, talvez o seu amiguinho te xingou e falou que você é isso e isso e aquilo, mas eu quero dizer para você, você não é essas coisas. Você é filho amado. Deus te ama e te aceita. Sabe, seja alguém que é usado por Deus para fortalecer a identidade dos seus filhos. E a nossa identidade está em Deus, porque nós somos amados por Ele. Amém? Outra coisa que Paulo fala é permaneça também na santificação. Amém? Fala isso para o irmão que está do seu lado. Permaneça na santificação. Sabe, você como mãe, você precisa instruir o seu filho a santificação. Essa palavra está ligada a separação, consagração. Você precisa ensinar ao seu filho. E a santificação da nova aliança, da fé,
ela não é a nossa santificação para com Deus, porque nós somos santificados por Ele. Nós não praticamos para ser, nós praticamos porque nós já somos. Amém? Você consegue entender isso? Você não pratica coisas para se tornar santo. Você pratica as coisas porque você é santo. Essa é a nossa identidade em Deus. Quando Paulo, sempre quando vai começar as cartas, ele fala, chamados para ser santos. Você é santo no Evangelho, amém? Você não pratica para se tornar, você pratica porque você é. E sabe o que eu posso dizer isso para você, mãe? Ensine o seu filho a ter prazer nas coisas de Deus. Ensine o seu filho que ele foi separado, escolhido por Deus. E que ele não é comum. Ele é diferente realmente de todas as outras crianças, de todos os outros amiguinhos dele, porque ele foi separado e consagrado para Deus. Ensine o seu filho a ter prazer nas coisas de Deus. É para isso que nós temos a ceia. A ceia, o seu filho fica com você, não porque precisa dar um descanso para a irmã dos kids, mas para que você possa ensinar o seu filho a cultuar o Senhor, a adorar o Senhor, a ofertar, a dizimar, para que você possa ensinar o seu filho a respeito da sua fé. Ensine para o seu filho a respeito da santificação. Fale, você é aceito por Deus, mas não só isso, você foi escolhido, você foi separado. Logo na sua identidade você pode amar e ter prazer nas coisas de Deus. Sabe, ensine o seu filho a ler a Bíblia com prazer, a orar com prazer. Ensine o seu filho a ir à igreja, a ir à célula, ir ao culto com prazer. Sabe, a palavra de Deus fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela jamais vai se desviar dele. Sabe, você não vai perder nada com isso. Ensine seu filho esse caminho, porque certamente você só vai colher coisas boas lá na frente. Amém? E o último ponto é, permaneça no bom senso. O que o apóstolo quis dizer com esse bom senso? Bom senso está ligado à estabilidade mental e emocional. Se você pega a palavra original estabelecida aqui nesse texto, está conectado à estabilidade mental e emocional. Sabe, você não deve apenas... Existe o problema de alguns pais que às vezes são desleixados no cuidado dos seus filhos. Mas existem pais que às vezes são super protetores com seus filhos. Em que expressam demais o seu amor natural, trazem tão para perto que às vezes alejam emocionalmente o seu filho. Sabe, você precisa ensinar o seu filho a ter estabilidade mental e emocional. Todas as vezes que alejamos emocionalmente os nossos filhos, dando tudo que ele quer, tudo que ele pede, tudo do jeito dele, fazendo tudo que ele quer, nunca ouviu um não na vida. Vai castigar e fala, faz igual o Whindersson Nunes fala, eu vou deixar você 4 horas sem PlayStation 5. 4 horas sem seu PlayStation. Sabe, nós não podemos alejar emocionalmente os nossos filhos. Nós precisamos discipliná-los para que eles se tornem adultos, cidadãos, homens e mulheres saudáveis na sua emoção. Porque se você não fala não para o seu filho, amanhã o patrão dele vai falar, o amigo dele vai falar, e ele vai ficar contrariado. Sabe, nós criamos pessoas com caráteres tortos. Sabe, nós precisamos aprender a guardar os nossos filhos e gerar neles estabilidade emocional e mental. Eu aconselho os irmãos a ouvirem uma série de vídeos do pastor Marcelo que chama Pais Presentes, Filhos Brilhantes.
Eu já indiquei isso no grupo dos irmãos, aconselho você a ouvir o pastor Marcelo, grande homem de Deus, e algo que ele compartilha conosco que me tocou muito o problema é que muitas vezes nós invertemos os polos. Quando os nossos filhos são novos, nós queremos conversar com ele e achar que ele entende as coisas por falar. Mas quanto mais novo, mais necessidade de disciplina para ele. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 22, no versículo 15, se eu não me engano, que a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara traz, a disciplina traz, abre para mim, Provérbios 22, versículo 15. Provérbios 22, 15. Diz assim: a estultícia ou a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Sabe, toda vez que nós disciplinamos os nossos filhos, nós removemos do coração dele toda a tolice, toda astúcia que vai conduzir eles para caminho ruim. Sabe, então, quanto mais novos, mais necessidade de disciplina. Quanto mais velhos, mais necessidade de conversa. O problema é que as pessoas trocam. Quer conversar, quer ser paciente com as crianças, e depois, quando fica jovem, quer disciplinar, quer bater, quer castigar. Sabe, não faça isso. Aprenda a lidar com a fase dos seus filhos. E crie ele com uma estabilidade mental e uma estabilidade emocional. Você vai criar um homem, uma mulher de Deus, saudável, cheia de Deus. Amém? Coloque-se de pé. Sabe, o Senhor tem uma promessa e é precioso porque talvez você olhe para esses desafios de você criar o seu filho, criar os seus filhos na presença de Deus, fala, nossa, é tão difícil, mas eu quero te falar que tudo que você precisa já foi suprido pelo Senhor. É precioso porque quando Gabriel aparece para Maria para anunciar que ela ia conceber em seu ventre o Salvador, ela fala, alegre-se, agraciada de Deus, favorecida. Sabe o que você é no Senhor, mãe? Você é favorecida dele. Você é agraciada dele. Porque você foi incumbida da missão mais preciosa desse mundo. Assim como Maria foi, assim como cada mulher da palavra foi, como Ana foi, o Senhor tem colocado nas suas mãos pedras preciosas a serem formadas. E o precioso é que o Senhor é quem te capacita, porque a graça e o favor dele estão sobre as suas vidas, para que você seja uma mãe segundo o coração do Senhor. Amém? Crie seus filhos na fé, no amor, na santificação e no bom senso. Amém? Vamos orar pela vida dessas mães nessa noite. Coloque suas mãos sobre elas. Se você está com a sua mãe, com a sua esposa aqui presente, queria que você fosse até ela nessa hora. Queria que nós levantássemos um clamor pela vida dessas mães. Se você perceber alguém que está sem mãe, se você está sem mãe, ou se tem uma mãe sem filho, vá até uma mãe aí e ministre sobre a vida dela. Amém? Sabe, o Senhor já liberou favor sobre a sua vida. E você foi chamado para escrever histórias incríveis, para criar filhos que tenham um destino profético, que tenham uma identidade, que são amados pelo Senhor, que são separados e chamados e são cheios de bom senso e estabilidade emocional e mental. Amém? Ore pela vida dessa mãe nessa hora. Ministre a graça e o favor do Senhor. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ministramos sobre a vida dessas mães nessa hora. Declaramos, ó Pai, que a graça e o favor do Senhor
está sobre a vida delas, que elas são amadas do Senhor, que elas são supridas em cada necessidade, para cumprir o chamado que o Senhor os deu, para cumprir a missão de mãe que o Senhor trouxe, para gerar filhos naturais, para gerar filhos do Senhor, aonde a sua salvação plena, aonde o seu amor, a sua plenitude enche os seus corações, traz satisfação, alegria, vida abundante, em nome de Jesus. Eu declaro que elas são edificadas na fé, no amor, na santificação e, ó Pai Jesus, no domínio próprio, no bom senso, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos nessa hora, amém, amém. Dê um abraço nessa mãe, amém? Declare a graça e o favor de Deus sobre a vida dela. Nós vamos servir a ceia agora. Se você é batizado, se você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, já desceu as águas, queria que você pegasse a ceia para que nós pudéssemos compartilhar antes de encerrarmos. Amém? Enquanto a canção toca, nós vamos distribuir os elementos. Amém. Sabe, enquanto você vai pegando esses elementos, sabe, esse momento para nós é um momento marcante. Amém? Pode abaixar mais um pouco. Pega os elementos, continua comigo, nós não encerramos ainda. Amém? Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Sabe, esse momento é um momento para nós marcante como igreja. Pode abaixar mais o volume. Nós vamos tomar da ceia do Senhor, e essa ceia é quem nos garante todas as coisas no Evangelho. Nessa ceia, nesse pão e nesse vinho, que representam o Evangelho e a nova aliança, você tem provisão para ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, para viver de forma feliz e abundante dentro desse Evangelho. Amém? Sabe, apresenta o seu cálice ao Senhor nessa hora. Esse cálice representa o sangue de Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esse é o cálice da nova aliança, do seu sangue que foi derramado em favor de nós, por favor de nós. Pai, para nos favorecer, para favorecer as nossas casas, as nossas famílias. Nós louvamos esse sangue porque ele é o penhor de uma nova aliança que o Senhor fez conosco, não mais baseado na lei, mas na graça, onde nós somos aceitos, onde nós somos amados incondicionalmente, onde nós somos abençoados, onde nós somos justificados. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor por esse sangue e fazemos em memória de Ti. Apresente também o seu pão. Vamos declarar. Pai, em nome do Senhor Jesus, esse é o pão que representa o seu corpo, que foi moído por nós, que foi ferido por nós, para que nós pudéssemos ter cura, para que nós pudéssemos, ó Pai, viver em unidade, com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, com a mesma mentalidade. Nós louvamos o Senhor, porque esse pão nos lembra do seu corpo, que nós temos irmãos, amigos perto de nós, que nós podemos contar, que nós podemos andar em aliança, sabendo que juntos vamos habitar com o Senhor nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tome a ceia com esse irmão que está do seu lado, compartilhe da ceia com ele. Deus abençoe a sua semana, tenha uma semana maravilhosa no Evangelho. E as mães, feliz Dia das Mães. Dê mais um beijo, um abraço da sua mãe aí no final. Nós declaramos que o favor de Deus está sobre a sua vida, assim como estava sobre a vida de Maria. Amém?
As mães, nós estamos distribuindo a nossa lembrancinha, amém? Deus abençoe você. Abaixa um pouquinho o volume. Irmãs, aquela decoração ali é para você tirar foto com a sua mãe, amém? Ou com a sua família. Aproveita essa decoração aí. Tira a foto lá, nós vamos postar nas nossas redes sociais, amém? As irmãs prepararam ali com todo amor para que você possa tirar uma foto com sua mãe aí nesse dia especial.